Pessoal, boa noite novamente. Boa noite novamente. Eu vou falar agora, haja visto que a nossa conexão ficou muito ruim, então eu vou falar de alguns princípios, né? Que nós não trabalhamos antes. Não deu tempo, porque a nossa internet estava cortando. Vou tratar do princípio do poluidor-pagador, do usuário-pagador, da prevenção, da precaução, tá certo, doutores? Protetor-recebedor, bem como, e por fim, da vedação do retrocesso ambiental. Então vamos lá, poluidor-pagador. Poluidor é todo aquele que polui e tem que pagar por isso, doutores. Atenção, este princípio está inserido lá no artigo 225, parágrafo 3º da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Diz o seguinte, que aquele, pessoa física ou jurídica, que degradar o meio ambiente, poderá sofrer uma sanção penal, administrativa, bem como ser obrigado a reparar o dano, que é a nossa responsabilidade civil, ou conhecido como a tríplice penalização. Então, poluidor é todo aquele que polui, quando eu digo é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que polui e tem que pagar por isso. Aquele que gerou o dano tem que sentir no bolso, doutores. E este princípio visa assegurar o direito de indenização às vítimas dos danos ambientais. Continuando. E o usuário pagador é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Quando eu digo aquele, pessoa física ou jurídica. Professor, base legal do princípio do usuário pagador. Está no artigo 4º, inciso 7º da Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos lá. Poluidor, pagador. É todo aquele que polui e tem que pagar por isso. E o usuário pagador é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Vou dar exemplo. Se eu estou utilizando água para produzir refrigerante, uma grande indústria, o usuário pagador pode o poder público cobrar pela utilização da água, porque a minha atividade tem finalidade econômica. E durante o processo de industrialização, ou após, eu lanço os dejetos em um determinado rio, que está situado próximo à minha propriedade. Sendo assim, eu estou tratando de poluidor-pagador. Outro exemplo de usuário-pagador, para todo mundo entender bem. Se eu tenho aí uma propriedade rural e vou utilizar milhões e milhões de litros de água para irrigar a minha lavoura, pode o poder público cobrar pela utilização desse recurso ambiental com fim econômico? Pode. Princípio do usuário-pagador. Vamos lá. Falamos do poluidor-pagador, usuário-pagador. Agora eu falo do princípio da prevenção e da precaução. Só observação com relação ao usuário-pagador. Este princípio visa evitar o custo zero dos recursos ambientais. Subentende-se que, se o poder público está cobrando pela utilização da água, quer dizer que eu vou utilizá-la de forma racional. Tá certo? Agora vamos lá. Falamos de poluidor-pagador, usuário-pagador. Agora, prevenção e precaução. Doutores, o princípio da prevenção trabalha com o risco certo, com a certeza científica. Olha a Constituição Federal no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Exigir na forma da lei para aquela atividade que for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudo de impacto ambiental a que se dará publicidade. Se a minha atividade, inclusive caiu dessa forma no exame da ordem, se a minha atividade é potencialmente causadora de significativa degradação, para que eu possa ter a minha licença, eu preciso apresentar o EIA-RIMA. Se eu estou falando que a minha atividade é potencialmente causadora de significativa degradação, eu sei que ela vai gerar dano. Portanto, eu estou tratando de certeza científica, que passo a explicar. Princípio da prevenção. Trabalha com o risco certo, com a certeza científica. Enquanto o princípio da precaução vai além e trabalha com o risco incerto, com a incerteza científica. Acompanharam? Prevenção trabalha com o risco certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com a incerteza científica. Se eu sei que a minha atividade vai gerar dano, eu estou falando de certeza científica. Portanto, o princípio da prevenção. Eu sou obrigado a agir para evitar o dano. Agora, se eu não tenho certeza que a minha atividade vai gerar dano, eu preciso ir além e tomar medidas para evitar os danos na fase de incertezas.
Vamos lá? Exemplo clássico. Eu vou edificar uma barragem com 50 metros de largura por 50 metros de altura, porque eu preciso de água para irrigar a minha lavoura. Abaixo dessa barragem existem casas, povoados, áreas de preservação permanente, reserva legal. Continuando. Se eu sei, com base na certeza científica, né, eu tenho certeza que, inclusive a ciência me ensina, que uma barragem de 30 metros de largura por 30 metros de altura é suficiente. Estamos falando de certeza científica, princípio da prevenção. Mas olha só, eu sou professor de direito ambiental, eu sei que a ciência não pode me garantir com 100% de certeza o volume de chuvas nos próximos 30 anos, e a minha barragem vai ficar lá por mais tempo, inclusive. Sendo assim, com base no princípio da precaução, com base na incerteza científica, eu sou obrigado a agir nesta fase de incertezas e tomar providências, tá certo? Inclusive, a precaução, ela foi apresentada na Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 54, parágrafo 3º, né, de forma expressa, tá certo? Tranquilos? Prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Então, falamos do princípio do poluidor-pagador, usuário-pagador, prevenção e precaução. Agora, eu falo do princípio do protetor-recebedor. Turma, muito tranquilo. Protetor-recebedor é aquele que, olha, em síntese, é aquele que recebe para proteger. Tá? Olha só, doutores, eu estou falando de benefícios, quais sejam benefícios fiscais, creditícios, financeiros, né, para aquele que vai receber, né, para proteger. Olha o nome do princípio, protetor-recebedor. Este princípio ele busca a economia ecológica e a democratização, né, ambiental, cotejando a interdependência entre a economia e a ecologia, como um critério facilitador da justiça ambiental. Então, aquele que contribuir para a conservação do meio ambiente vai receber incentivos, quais sejam fiscais, financeiros ou creditícios. Tá bom, doutores? Então, olha só, atenção, protetor-recebedor, muito tranquilo. Exemplo na legislação, vamos lá. A Política Nacional dos Recursos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, lá no seu artigo 44 tem a previsão de benefícios, né, incentivos fiscais e isenção de impostos para empresas que trabalham com reciclagem ou com recolhimento, né, do lixo, por exemplo. Empresa que trabalha nesse segmento. Além disso, lá no Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 12.651 de 2012, tem a previsão do seu artigo 41, os pagamentos por serviços ambientais. Se eu estou restaurando uma área de preservação ambiental, ou uma reserva legal, por exemplo, mas especial área de preservação ambiental, eu tenho isenção de impostos com relação a secas, arames. Se eu estou conservando a área da minha propriedade, eu posso ter redução no imposto territorial rural. Eu posso receber, inclusive, a lei diz no artigo 41, inclusive, eu posso ter benefício monetário por conservação do solo, da água, da biodiversidade. Enfim, é o pagamento por serviço ambiental. O princípio do protetor-recebedor é aquele que recebe para proteger. E, por último, o princípio da vedação do retrocesso ambiental. O arcabouço jurídico pátrio não pode retroagir para prejudicar o meio ambiente. As leis ambientais têm que ser cada vez mais protetivas. Dá exemplo, professor. Código Florestal Brasileiro foi objeto de várias ações buscando a sua inconstitucionalidade, pois, em vários momentos, ele deixou de proteger o meio ambiente, ele deixou de privilegiar o meio ambiente, e a nossa legislação tem que ser cada vez mais protetiva. Enfim, era o que este professor tinha a falar sobre os princípios. Peço desculpa pelo problema com a conexão e lembro aos colegas que na próxima aula farei uma revisão do nosso conteúdo. Muito obrigado. Era o que este professor tinha a apresentar sobre os princípios. No próximo encontro farei uma revisão. Muito obrigado e fiquem com Deus. Boa noite.